muita gente que fica em casa e participa do Bom Dia Pernambuco com a gente. Aí manda sugestões, conta o que está acontecendo na sua cidade, faz perguntas para os nossos entrevistados. Agora tudo por meio do WhatsApp. O nosso número é o 981812222. Você pode participar sempre que quiser. Ontem a gente falou do início do prazo para a declaração do imposto de renda. E aí nós recebemos muitas perguntas no nosso WhatsApp. Uma das perguntas foi enviada por Amir, que é morador de Jaboatão dos Guararapes. A gente vai até a casa dele junto com Cassione Gomes. Cassione, um amigo correu logo, falou pra gente para fazer logo a declaração do imposto de renda. Agora, o que está deixando ele tão aperreado, hein? Ele tem várias dúvidas, sabe por quê, Pedro? Porque o Amir, ele não faz só a declaração de imposto de renda dele, não. Ele faz a da família inteira, dele, a da esposa, a da mulher dele, a da sogra também. E aí as dúvidas dele são muito interessantes. A gente veio até o bairro de Piedade, em Jaboatão, estamos no apartamento dele, acordamos ele cedinho, para tirar essas dúvidas, porque com certeza tem muita gente aí com as mesmas dúvidas do Amir. E aqui a gente tem o José Roberto Neves, que é um professor de contabilidade, também bem experiente nas declarações de imposto de renda, para tirar essas dúvidas. Aí a gente vai para a primeira dúvida, né, Amir? Conta para a gente. A primeira dúvida que eu sempre tenho é com relação a impostos atrasados. Eu tenho alguns impostos atrasados a pagar da Receita, só que este ano eu tenho restituição a receber. Então, eu queria saber se tem como fazer o abatimento desses impostos a pagar com o valor que eu vou restituir esse ano. Então, ele quer fazer um encontro de contas, o que ele deve e o que ele tem a restituir esse ano. Será que pode? Vê só, Camille, Cassione, o Amir, quando ele fizer a declaração de 2017, automaticamente a Receita Federal vai estar recebendo as informações com base em 2017. Quando processada essa declaração, ele vai identificar que existe pendências de exercícios anteriores. E aí eles vão fazer um encontro de conta e uma compensação. Dependendo do valor que o Amir tiver para 2017, eles vão fazer uma dedução. Se o valor for maior, ele vai ser ressarcido dentro do prazo do processamento da Receita com relação ao valor. Caso contrário, ele vai ter que pagar a diferença. Então, isso automaticamente a Receita vai fazer? Isso. Aí ele vai ter que observar isso, acompanhar como vai ser feito o processamento. E se o valor dele a ser restituído for menor do que o que ele deve, ele vai receber uma comunicação dizendo que encontra-se ou vai estar lá em pendências para que ele faça o pagamento com o DAF dos exercícios anteriores para poder ele ficar quite com o leão. Olha aí, boa pergunta. Agora tem outra, né, Amir? Tenho sim. Com relação a um carro, eu fiz a compra de um carro em 2015, paguei 50% e financei 50% dele. Só que em 2016 eu informei ele na declaração e no mesmo ano esse carro ele foi subtraído. Entrado em contato com a seguradora quitou o financiamento e me reembolsou o saldo residual. E nesse mesmo ano comprei um novo carro à vista. Como eu devo informar esse trâmite todinho na declaração? É verdade, que tem o dinheiro que ele colocou e tem o dinheiro que ele recebeu da seguradora, né? Como é que faz? Na verdade, você vinha declarando como simples. Então, você não vinha informando o veículo para a Receita Federal. Você tentou lá colocar, preencheu, mas quando você transmitiu sua declaração, pelo que você me mostrou, ela estava enquadrada como declaração simplificada. E a sua declaração, se ela tivesse sido feita no formato completo, aí sim, você teria que estar informando o valor do ativo, o bem que você tem e das obrigações que você devia. Quando você fosse ressarcido pela seguradora, aí ia ter que entrar lá no campinho que tem específico de restituição, fazer a baixa do veículo anterior, fazer a baixa da obrigatoriedade e informar o valor que você ressarciu, porque a seguradora não pagou a você, ela pagou a instituição financeira que estava financiando o veículo. Olha aí, esclareceu agora. Tem mais uma, né? Tem mais um aqui com relação ao plano de saúde dos meus filhos. Com relação a isso, eu até junho do ano de 2016, os meus filhos eram meus dependentes, então eu era detentor financeiramente do plano. Só que por causa do alto custo, eu fiz a migração para um novo plano e coloquei a minha esposa como titular nesse caso. Então, ou seja,
Com relação ao envio dessa declaração, a Receita ela vai conflitar porque eu vou estar enviando o mesmo CPF, que é dos meus filhos, em 2 declarações diferentes. Porque metade do ano foi comigo e metade do ano foi com minha esposa. Então, Como olha, ficaria esse caso com relação à Receita? essa é a dúvida de muitos casais, né? Que terminam dividindo as contas, fazendo aí esse ajuste financeiro em casa para conseguir pagar tudo. Vai ocorrer o seguinte, um dos dois vai ter que optar pelo benefício. Não pode os dois fazer uso do benefício com relação aos dependentes. Mas com relação ao custo com o plano de saúde, aquela parte que foi customizada por você vai fazer uso se você utilizar as crianças e com a observação. Para esse ano de 2017, se eles forem maior que 12 anos, tem que ter o CPF para já poder cadastrar. Se ele tiver menos de 12 anos, não precisa o CPF. Daí, quando você fizer esse preenchimento lá das despesas com o plano de saúde, você vai estar colocando o CNPJ da empresa, da operadora, e vai estar colocando lá o valor correspondente ao informe que veio do seu plano de saúde. Já para o que a sua esposa pagou, vai ter uma outra situação. Ela não vai poder fazer uso do benefício do plano de saúde porque você já está sendo utilizado. Só no caso do novo plano de saúde, né? Ok? Tá respondido, então. Bom, daqui a pouco a gente volta porque tem as perguntas também. Como o Amir enviou, outras pessoas também enviaram de casa e a gente vai tirar essas dúvidas. Pedro? Por isso que a gente reforça a importância de fazer a declaração o quanto antes, Cassiane. Hoje o Bom Dia está tirando dúvidas sobre declaração de imposto de renda. O prazo para ficar quite com a Receita Federal começou ontem e segue até o dia 28 de abril. E tem novidades este ano e esse é o assunto que gera muitas dúvidas. Cassiane Gomes está com um especialista no assunto. Agora, Cassiane, uma das perguntas que nós recebemos pelo WhatsApp foi a seguinte, da Milena Alves. Ela disse que foi demitida em novembro do ano passado e tinha um salário de R$ 2.300. Milena quer saber se precisa fazer a declaração. Inclusive, é sempre bom a gente relembrar quem é que está obrigado, Cassiane, a fazer essa declaração. Olha, Pedro, eu estou aqui com o professor de contabilidade, a gente vai responder logo a pergunta da Milena e aí a gente fala dessa questão da obrigatoriedade que gera muitas dúvidas. A Milena foi demitida em novembro, precisa fazer a declaração do imposto de renda, tem essa questão do salário, professor? A Milena, ela trabalhou no ano de 2016 apenas 11 meses. Ela colocou na pergunta dela que recebia durante esses 11 meses, cada mês, 2.324. A gente fazendo uma pequena conta, multiplicando por 11, vai dar 25.564. O que ocorre? Esse valor é abaixo de 28.555,70, que é o valor que enquadra o contribuinte na condição de estar obrigado a declarar o imposto de renda. O que ocorre? Se ela também teve outros rendimentos, como o FGTS, que é o que a gente vai falar em seguida, ela está obrigada sim a fazer a declaração. Tem que observar se ela ultrapassa o valor dos 40 mil. Então, com relação à obrigatoriedade dela, ela tem que observar se o somatório da receita dela vai ultrapassar os 28.555,70. O FGTS tem aí uma natureza de indenização, a pessoa tem mesmo que declarar, é obrigatório declarar? Muitos contribuintes caem na malha fina porque não informa o FGTS. E lá na aba de isentos e não tributáveis, a pessoa tem que informar o valor que ela recebeu correspondente ao saque do FGTS do exercício 2016. Bem que, apesar da pessoa não ter recebido um valor de tributável maior que o limite, mas ela está obrigatoriamente enquadrada em informar desde que ela ultrapasse ou chegue ao valor de R$40 mil mensal. Chegaram perguntas pelo WhatsApp, aí a gente separou aqui uma de Gianina Cisneiros. Ela diz que tem um filho de 24 anos. Ele tinha 24 anos em junho de 2016, mas ainda pode declarar ele como dependente porque a faculdade dele só termina em 2017. Tem esse limite aí para a declaração dos 24 anos? Como dependente, sim, porque no exercício 2016 ele tinha a idade de 24 anos. Mas com relação à parte de educação,
ela só deve fazer uso do período qual ele ainda não tinha completado 25 anos. Quando ela chegou nos 24 anos, até 24 anos, ela tem o direito, sim, de usar o benefício do educação que ela pagou. Chegou uma outra pergunta. Pode colocar na declaração o plano odontológico e os pagamentos da escola do ano anterior de uma dependente minha, aqui não veio o nome da pessoa, mas subentende-se que não é alguém, não é filho, é um dependente, mas que não é filho. Para a Receita Federal, eu só posso fazer uso do benefício do segurado, seja despesa médica, seja despesa educacional, se ele tiver a guarda legal por meio judicial dessa pessoa e que ele não tenha ultrapassado os 24 anos de idade, como a gente tinha falando na pergunta anterior. Agora a gente está com a Amir aqui, ele que mandou várias perguntas pelo WhatsApp da Globo. Ele tem mais uma a fazer, Amir. A gente desceu aqui porque está ao ar livre, né? Paguei um imposto e a Receita ela não identificou esse pagamento. Porém, eu tinha alguns outros impostos atrasados e esses impostos junto com esse pago foi para a dívida ativa e eu tive que pagar total em cartório. Eu devo pedir o ressarcimento? Como eu devo fazer isso? Pagou em duplicidade. Vê só, Amir, você vai pegar esse comprovante de pagamento, vai procurar o setor de malha fina da Receita e apresentar e pegar a orientação lá. Por quê? O que pode ter ocorrido? Você pode ter pago o valor correto, quando eles te cobraram foi apenas a diferença da multa, ou se você pagou em duplicidade de fato, eles vão encontrar lá de acordo com o teu comprovante e vai fazer o ajuste para que você corrija e regularize essa situação. Agora a gente tem uma pergunta do Everson Tavares, de Pau Amarelo. Ele disse que nunca declarou, mas o ano passado o salário dele chegou ao valor que ele precisava ter declarado, mas ele não percebeu isso. E aí agora esse ano ele vai ter problema? Ele tem que fazer a declaração do exercício anterior, vai ter a multa pela não declaração do ano passado e vai ter que fazer a desse ano também. Vai ter que fazer duas. Muito obrigada, que a gente conseguiu responder várias perguntas. Pedro. Cassiano, é importante o contribuinte ficar bem atento para fazer tudo no prazo.